No ano 326 depois de Cristo, uma mulher de 72 anos chegou à costa da Judéia. Ela era a imperatriz do Império Romano, a mãe de Constantino o Grande. Seu nome era Helena. Seu destino era Jerusalém e a Terra Santa. Helena foi a primeira peregrina cristã. Ela percorreu um caminho que gerações futuras seguiriam. Da costa do Mar da Galileia, onde Jesus reuniu seus apóstolos, ao túmulo de Lázaro, a quem Cristo ressuscitou dos mortos. Ela fincou os alicerces de muitas das mais importantes igrejas da cristandade. A Igreja da Natividade em Belém, onde Jesus nasceu. A Igreja do Pater Noster, no Monte das Oliveiras, onde Cristo rezou o Pai Nosso pela primeira vez. Ela devolveu a Jerusalém o título de a mais santa das cidades. A mais sagrada de todas as suas descobertas hoje é marcada pela grande Igreja do Santo Sepulcro. Esta é a lenda de Santa Helena e de como, por meio de sua fé em Deus, ela fez uma das grandes descobertas da história. Helena Flávia Augusta, a mulher mais venerada no Império Romano. Uma santa imortalizada em lenda. Disse que, quando jovem, ela era famosa por sua inteligência, encanto e beleza. A história de Helena começa em 274 d.C., quando ela conquistou o coração de um oficial da guarda romana e deu um filho a ele. Um menino que cresceu e se tornou o homem mais poderoso do mundo. Constantino o Grande, o primeiro imperador cristão. Helena amava seu filho. Eu agradeço aos deuses por este lindo menino, apesar de saber que com o tempo, como todos os homens, ele seguirá o seu próprio caminho longe de sua mãe. Meu amor por ele sempre durará, e eu rezo para que ele nunca me esqueça. Por toda a sua vida, a influência mais importante para Constantino seria sempre a sua mãe. Ao final do século III, o Império Romano estava em triste declínio. Suas províncias mais afastadas eram vítimas constantes de invasões e conquistas pelos povos bárbaros vizinhos. Roma não conseguia mais manter o Império unido. No início do IV século, ele foi dividido em 4. A oeste, o pai de Constantino governava com um punho de ferro. Mas a leste, a autoridade romana estava sendo minada por uma outra força contra a qual os exércitos não podiam defendê-la. A religião proibida, chamada
cristianismo. Mais de 200 anos antes, São Paulo havia levado a palavra de Cristo para fora de Jerusalém, revelando aos gentios da Ásia Menor e além dela. Até mesmo para Roma. As epístolas de Paulo haviam inspirado gerações e gerações de novos cristãos. Roma pagã reagiu a essa nova fé com uma brutalidade implacável. Aos milhares, os cristãos eram trazidos aqui para o Coliseu e massacrados. Eles eram comida para os leões. Eram cruelmente abatidos, queimados e crucificados. No entanto, o cristianismo não só sobreviveu às perseguições, como passou a exercer mais influência. No início do século IV, cerca de 10% do império pode ter sido cristão em segredo. Em regiões como a Capadócia, hoje pertencente à Turquia, o cristianismo havia florescido após ter recebido o Evangelho de São Paulo. Escondidas dentro destas cavernas, comunidades inteiras praticavam sua fé. Nestas montanhas isoladas, seus mortos podiam ter um enterro cristão, jazendo em túmulos entalhados na pedra. Eles permaneceram fiéis à sua fé a despeito de Roma. Quando as legiões romanas atacaram estas vastas regiões, os cristãos foram literalmente para debaixo da terra. Nas cidades subterrâneas da Ásia Menor e nas catacumbas de Roma, um sinal secreto começava a aparecer. Eram as duas primeiras letras em grego do nome de Cristo, Chi e Rho. Por intermédio deste simples sinal, os evangelhos foram disseminados, o tempo todo conquistando novos convertidos, até mesmo dentre os ricos e poderosos, incluindo Helena. A altas horas da noite, Helena se instruía nas cartas de São Paulo e nos evangelhos. Ela passou a acreditar que Deus tinha dado seu único filho ao mundo para que ele pudesse morrer para dar aos homens a salvação eterna. Ela ficou extasiada com as terras sagradas descritas no Novo Testamento.
Como anseio visitar a cidade sagrada de Jerusalém e viajar pelos desertos da Judéia. E ir até a costa do mar da Galileia. E pisar onde Jesus um dia já caminhou, nas cidades de Belém e Nazaré. Eu faço esta promessa, meu Senhor. Um dia eu irei. A fim de que ela pudesse reconhecer outros cristãos e ser reconhecida por eles, a ela foi mostrado o Quirol. Mas Helena rezava pelo dia em que o cristianismo não precisaria esconder a sua luz. O que ela não sabia é que o instrumento para a libertação da fé seria seu próprio filho, Constantino. Ele não era cristão, e a promessa de salvação por intermédio de Cristo não significava quase nada para ele. Quando seu pai foi morto em batalha, Constantino reivindicou seu título como César do Ocidente. Entretanto, ele sonhava com um troféu muito maior, a própria Roma e o Império reunificado. De sua base na Galileia, Constantino marchou em direção a Roma. Entre Constantino e Roma, havia o rio Tibre e a ponte Milvia. Na margem oposta, seu inimigo Maxêncio, César de Roma, havia reunido um grande exército. Sem Constantino saber, Helena pediu a Jesus que protegesse seu filho pagão. Senhor Jesus, eu lhe imploro que zele por meu filho e o traga ileso da batalha que ele está prestes a enfrentar, para que ele possa me ajudar a espalhar a sua palavra. Quando o exército de Constantino chegou ao lado norte da ponte e montou acampamento, o céu começou a se agitar. Enquanto suas tropas observavam, uma estranha figura começou a se formar por entre as nuvens. Perplexos, todos olharam fixamente para aquela visão, mas ninguém sabia o que significava. Na véspera da batalha mais importante de sua vida, Constantino refletiu sobre o significado da estranha visão. Ele caiu em um sono agitado e teve um sonho. Eu ouvi chamarem o meu nome, e quando olhei para cima, vi um anjo com o mesmo símbolo que eu havia visto no céu naquele dia. Ele ordenou que eu fizesse uma imagem daquele símbolo e daqui em diante a usasse como proteção em todos os combates contra meus inimigos. Eu agora compreendo que essa foi uma ordem do Deus em quem minha mãe tem fé, pois eu senti o amor dela junto a mim.
Eu obedeci à ordem do anjo e montei o símbolo com 2 lanças. No meio, coloquei o símbolo do cristianismo, como minha mãe havia me mostrado, conhecido como Quirô. Pela primeira vez, um exército lutaria sob a bandeira de Cristo. Ao amanhecer, as tropas de Maxêncio invadiram a ponte. A batalha começou. No exército de Maxêncio havia muitos cristãos em segredo. Quando eles viram o símbolo do Quirô na cruz, eles se voltaram contra o tirano Maxêncio e lutaram contra ele ao lado do exército de Constantino. Em desespero, Maxêncio deu sinal para a retirada. Quando suas tropas recuavam sobre a ponte, ela desmoronou, atirando seus soldados na correnteza do rio Tibre. O próprio Maxêncio morreu afogado. Seu exército foi arrastado pela correnteza. Constantino fez uma entrada triunfal em Roma. Como um troféu horripilante, a cabeça cortada de Maxêncio, espetada em uma lança, foi carregada no alto para que todos a vissem. Constantino se tornava com isso o senhor absoluto de toda a Europa, sendo proclamado Supremo Augusto. Para honrar sua vitória, este arco do triunfo foi construído celebrando a Batalha da Ponte Milvia. Sem hesitar, Constantino reconheceu que sua grande vitória fora obtida sob a bandeira do Deus cristão. O primeiro ato de Constantino foi expedir um édito que concedia a liberdade de culto aos cristãos. Era o fim das perseguições. Nunca mais o Coliseu derramaria o sangue dos cristãos. Pelas súplicas de Helena e pela milagrosa vitória de seu filho, o cristianismo iniciaria sua idade de ouro. Um novo amanhecer irrompia sobre a Roma pagã, enquanto Helena e Constantino transformavam a cidade no centro do cristianismo ao construírem a primeira igreja legítima, a Basílica de São João de Latrão. Acima das portas se encontra o símbolo secreto do Quirô. E acima dele, o novo emblema do cristianismo, a Santa Cruz. Constantino a chamava de a mais suprema de todas as igrejas de Roma e do mundo. O protetor dos cristãos, como ele se autodenominava, ainda guarda a entrada. Aqui,
aconteceram os primeiros concílios da Igreja, sob o comando do próprio Constantino. Ao sul de Roma, uma basílica magnífica começou a ser erguida, construída sobre a sepultura de um mártir chamado de Apóstolo dos Gentios. Esse mártir era São Paulo, e a basílica, São Paulo fora dos muros. Mas a maior de todas as igrejas foi erguida nas terras de Helena. Ela foi construída sobre o túmulo de São Pedro na colina do Vaticano, a Basílica de São Pedro. A criação original de Constantino é hoje a maior e mais imponente igreja do mundo cristão. Em uma capela, Constantino olha fixamente o símbolo de seu poder, a Santa Cruz. Para Helena, parecia que todas as suas preces haviam sido atendidas. Com as novas igrejas e com seu filho tendo se tornado um imperador poderoso, a Roma cristã parecia adentrar uma nova era. Entretanto, Constantino ainda não era cristão. Abusando de seu poder, ele cometeu um ato tão impiedoso e cruel que chocou até mesmo os senadores pagãos de Roma. A Constantino haviam chegado rumores de que seu filho Crispo, de seu primeiro casamento, e sua segunda mulher, Fausta, haviam cometido adultério. Com a fúria de um tirano, Constantino ordenou que eles fossem mortos. Crispo foi envenenado. E Fausta, trancada em uma sauna a vapor, morreu sufocada. Tudo o que o cristianismo havia conquistado estava em risco. Constantino, que se autoproclamava protetor da fé, era agora publicamente desprezado pela elite de Roma. Envergonhada por seu filho, com a família destroçada e sua fé ridicularizada, Helena abandona Roma. Apesar de estar com 72 anos, ela decidiu cumprir a promessa feita a Deus de partir em peregrinação à Terra Santa. Anos antes, ela havia tido esperanças de que seria para celebrar o livre credo. Agora, ela partiu para cumprir uma tarefa diferente: encontrar Gólgota, o lugar exato onde Cristo foi crucificado. Lá ela construiria uma grande igreja em sua homenagem como penitência pelos pecados de Constantino. A Jerusalém que Helena encontrou não era a cidade com a qual havia sonhado ao ler as histórias da Bíblia. Em 69 d.C., os romanos sufocaram uma rebelião de judeus e destruíram a cidade. O antigo templo de Jerusalém, onde Jesus havia desafiado os fariseus, foi posto abaixo.
A cidade foi renomeada de Hélia Capitolina e dedicada às deusas romanas Júpiter, Juno e Minerva. Quase todos os vestígios do passado sagrado de Jerusalém haviam sido apagados. Helena buscava nas escrituras indícios que levassem aos lugares sagrados e principalmente ao lugar chamado Gólgota, onde Jesus havia morrido na cruz. Eles chegaram a um lugar chamado Gólgota, que em hebraico significa lugar da caveira. Ela ordenou que se iniciassem as escavações. Jesus sofreu fora dos portões da cidade. Quando chegaram ao Monte do Calvário, eles crucificaram Jesus. Havia um jardim no local onde ele foi crucificado. E no jardim havia um novo túmulo no qual ninguém nunca havia sido enterrado. No entanto, a cada novo local surgiam mais decepções. Ela não conseguia encontrar qualquer vestígio do local da crucificação. Helena se reuniu com os sábios de Jerusalém e suplicou que eles lhe ensinassem o que sabiam sobre a história de sua cidade, o que poderia fazê-la concluir sua busca. Apesar de terem lhe contado muitas coisas, eles sabiam muito pouco da vida e da morte de Cristo. Meu filho querido, procurei incessantemente pelo local do último sofrimento de Nosso Senhor, mas tudo foi inútil. E, portanto, eu tenho de pedir-lhe, meu filho, para unir-se a mim e juntos examinarmos nossas almas, interrogarmos nossas consciências e implorarmos pelo perdão de Deus. Com seus abomináveis atos, você colocou Nosso Senhor contra nós. Ele nos abandonou. Já que eu não posso construir aqui uma igreja em homenagem ao Senhor, irei ao menos cumprir minha promessa de peregrinação e ir em busca de sua vida. Eu caminharei sobre suas pegadas nesta, que é a mais santa das cidades antigas, e implorarei que ele mostre a você o seu perdão por meio da minha penitência. Sua mãe, Helena Augusta. Buscando o perdão de Deus, Constantino também havia deixado Roma. Ele havia começado a reconstruir a antiga cidade de Bizâncio para transformá-la na nova capital cristã. Seu novo nome seria Constantinopla. A edificação central e mais importante seria uma igreja magnífica, igualável a qualquer uma das de Roma. A Santa Sofia. Durante os 1000 anos seguintes, esta seria a sede da fé cristã. Em uma parede, Constantino está representado oferecendo sua igreja e sua cidade ao menino Jesus e a Nossa Senhora como penitência por seus pecados. Como havia prometido a Deus e agora a seu filho,
Helena partiu de Jerusalém e começou sua peregrinação aos locais sagrados da Terra Santa. Ao honrar esses locais sagrados, ela tinha a esperança de finalmente obter o perdão para seu filho. Sua peregrinação duraria mais de um ano e Helena percorreria centenas de quilômetros. Um teste árduo para uma mulher de sua idade. Ao menos Deus saberá que eu mantive minha promessa. Apesar de os pecados de meu filho terem me negado o mais sagrado dos locais, Gólgota, eu conhecerei os outros lugares santos por onde Jesus andou e viveu. Antes que eu seja julgada pelo Senhor, devolverei esta terra ao cristianismo. Helena começou onde começa o Novo Testamento, em Nazaré, onde o anjo Gabriel apareceu para a Virgem Maria. Não temas, Maria. Conceberás e darás à luz um filho a quem darás o nome de Jesus. Será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Reinará eternamente e seu reino não terá fim. O primeiro triunfo de Helena foi encontrar o lugar onde ela acreditava que o anjo Gabriel tinha dado a maravilhosa notícia a Maria. Em cima deste local, hoje se localiza a Igreja da Anunciação, uma grande abóbada que anuncia a todos a Boa Nova. Helena continuou sua peregrinação, viajando de Nazaré a Belém, como Maria e José. E ela deu à luz seu primeiro filho, e enrolou-o com faixas e o deitou em uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Sobre o estábulo onde o Salvador nasceu, Helena ergueu sua primeira igreja, a Igreja da Natividade.
Na cripta, onde Helena acreditava um dia ter estado o estábulo, o nascimento de Jesus ainda é celebrado. Abaixo do altar está a estrela de Belém, assim chamada por causa da estrela que guiou os 3 reis magos até Maria e José. Com a fundação de sua primeira igreja, Helena começava a cumprir sua penitência a Deus. De Belém, a peregrinação de Helena a levou ao Rio Jordão, onde Jesus foi batizado. Então veio Jesus da Galileia ao Jordão até João para ser batizado por ele. E quando ele foi batizado, os céus se abriram para ele, e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba. E eis que uma voz vinda do céu disse: Este é meu amado filho, com quem estou muito satisfeito. Jesus havia partido deste local para reunir seus apóstolos, e Helena novamente refez seus passos até a costa do Mar da Galileia. E Jesus, andando às margens do Mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado de Pedro, e André, seu irmão, lançando uma rede ao mar, pois eles eram pescadores. E Jesus disse a eles: Sigam-me e eu farei de vocês pescadores de homens. E eles largaram imediatamente suas redes e o seguiram. Helena se sentia maravilhada por estar tão próxima ao lugar de origem de sua fé. Eu agradeço a Jesus que a mim tenha sido concedida a visão deste mar, pois foi aqui que, de fato, Cristo primeiro espalhou sua palavra. Inspirada pelas maravilhas que havia visto, Helena retomou a leitura das Escrituras com entusiasmo renovado e fez uma notável descoberta. Na encosta de uma colina isolada, próxima à aldeia de Betânia, Helena encontrou o túmulo de Lázaro. E então eles retiraram a pedra do lugar onde o morto jazia. E Jesus ergueu os olhos e disse: Pai, eu agradeço a ti, pois tu me ouviste. E quando ele assim disse,
falou em voz alta: Lázaro, vem para fora. E ele, que já estava morto, apareceu, envolto dos pés à cabeça com uma mortalha. Jesus disse a eles: desatai-o e deixai-o andar. A descoberta do túmulo de Lázaro foi, sentiu Helena, a prova da santidade de sua peregrinação e um sinal de que Deus poderia estar disposto a perdoar seu filho. Ela recorreu novamente às Escrituras e aos capítulos finais da vida de Cristo. Seu caminho a levou de volta aos limites de Jerusalém. Ao Monte das Oliveiras, onde hoje está erguida a Igreja do Pater Noster, fundada por Helena. Foi aqui, dentro desta gruta, que Jesus, sabendo que sua morte era iminente, ensinou uma oração para seus apóstolos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Así como nosotros perdónanos a nuestros deudores. No nos dejas en la tentación, but deliver us from evil. For thine is the kingdom. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A oração do Pai Nosso percorreria o mundo. Nesta igreja, a oração agora está escrita em todas as línguas de todos os países tocados pelo cristianismo. Após recitar a oração, Jesus partiu em direção a Jerusalém. Helena refez seu caminho. Jesus havia começado na casa de Maria e Marta, as irmãs de Lázaro, na aldeia de Betânia. Bem perto, em Betfagé, Helena lançou os alicerces de uma igreja. Ela abriga esta pedra, que dizem ter sido usada por Cristo para montar o burro que o levaria até Jerusalém no domingo de Ramos. A multidão espalhou coroas e flores pelo caminho e cortou ramos das árvores e também os espalhou. E eles gritaram: Hosana ao filho de Davi! Abençoado seja ele que veio em nome do Senhor! Hosana nas alturas! Até hoje os fiéis carregam ramos no domingo de Ramos, assim como fizeram os primeiros cristãos ao longo do caminho que Jesus e Helena percorreram até os portões da cidade.
Assim como Cristo, Helena foi ao jardim de Getsêmani, onde Jesus suplicou a seu pai que o poupasse da agonia de sua morte. Pai, se assim for a tua vontade, afasta de mim este cálice. Contudo, não a minha vontade, mas a tua é que será feita. E um anjo vindo do céu apareceu para ele, encorajando-o. Enquanto ele ainda estava falando, Judas, um dos 12, chegou, e com ele uma multidão com espadas e bastões. E Jesus disse a eles: Vocês vieram me prender como se eu fosse um bandido, mas deixe que as Escrituras sejam cumpridas. Por fim, o caminho de Helena a levou à Via Dolorosa, por onde Cristo carregou sua cruz. Hoje, os cristãos ainda testemunham o seu sofrimento. Sua longa peregrinação terminou no Monte do Calvário, onde, diz a Bíblia, Jesus foi crucificado. Contudo, Gólgota, o local da crucificação, ainda permanecia escondido. Senhor, eu percorri esta terra e caminhei por onde um dia pisastes. Eu cumpri minha promessa e terminei minha peregrinação. E apesar de não ser merecedora, eu lhe imploro que revele a mim agora o local do maior de seus sacrifícios, para que eu possa completar minha penitência por meu filho. Naquela noite, uma tempestade se abateu sobre Jerusalém. Um relâmpago atingiu um templo pagão abandonado no Monte do Calvário. Helena considerou isso um sinal de Deus. Ao amanhecer, ela ordenou que o santuário dos falsos deuses fosse demolido. Quando os restos do templo foram removidos, um vento soprou, expondo uma forma por entre o cascalho. Enquanto cavavam, ficou claro que as preces de Helena haviam sido atendidas para além de suas expectativas mais fantásticas. Ela havia encontrado não apenas Gólgota, mas o que ela acreditava ser a própria Santa Cruz. Ao cavarem ainda mais profundamente, eles encontraram mais 2 cruzes. Como dizia a Bíblia, Cristo havia sido crucificado entre 2 ladrões. Mas qual das 3 era a verdadeira cruz?
Diz a lenda que Helena levou as 3 cruzes até o leito de uma mulher agonizante. A enferma tocou as cruzes, uma a uma. A primeira não causou nenhuma mudança, nem a segunda. Mas, ao tocar a terceira cruz, a enfermidade começou a abandonar seu corpo. A verdadeira cruz havia se revelado como um milagre. Helena beijou a madeira sagrada. Agradeçam a Deus. A verdadeira cruz foi encontrada. Foi encontrada. A quase esquecida cidade de Jerusalém se tornava agora o coração do mundo cristão. No local onde Helena encontrou a cruz, ela construiu uma das maiores igrejas da cristandade, a Igreja do Santo Sepulcro. Dentro dela há uma capela dedicada a Helena. Abaixo de sua capela está a gruta onde ela fez sua descoberta. Helena ainda viria a surpreender o mundo com outras revelações. Ela identificou o exato local onde muitos acreditam ter sido fincada a cruz em Gólgota. Ela descobriu o túmulo de Cristo, que empresta seu nome à grande igreja por ela fundada. E ela descobriu a pedra onde, acredita-se, o corpo de Cristo foi colocado para ser ungido por Maria, sua mãe. A fim de que o mundo pudesse compartilhar de sua importante descoberta, Helena fez com que fragmentos da verdadeira cruz circulassem por todo o império. Na igreja da Santa Croce, em Roma, um desses fragmentos está exposto. Acredita-se que esta é a verdadeira madeira da Santa Cruz. E este, um dos pregos. Um dos outros pregos foi cravado ao elmo de Constantino, para que ele não esquecesse de onde havia vindo o seu poder. Um ano após sua descoberta, com Constantino a seu lado, Helena morreu. O legado que ela deixou deu origem à sua lenda. Graças a ela e a seu filho Constantino, o cristianismo sobreviveu aos sombrios anos de clandestinidade e perseguições, tornando-se uma verdadeira fé mundial.
Por intermédio de suas descobertas, ela revelou a todos os cristãos os locais onde Cristo viveu e devolveu a Jerusalém o título de a mais sagrada das cidades. Hoje, as igrejas que Helena fundou são como monumentos ao ofício ao qual dedicou sua vida. Um testamento do triunfo de sua fé.